Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Olha, o Brasil tem um desafio e tanto pela frente, né? Como é que a gente concilia-se essa potência agrícola mundial e, ao mesmo tempo, proteger nossos ecossistemas, que são tão vitais? É uma questão central, sem dúvida. E aí entra a Lei 12.651, de 2002, o famoso novo Código Florestal. É a ferramenta principal para tentar navegar essa tensão toda. Exatamente. Nossa missão hoje é justamente decodificar essa lei, entender as regras-chave, como elas funcionam na prática e como a lei lida com todo o histórico de uso da terra que a gente tem no país. A fonte é o texto da lei mesmo, lá do Planalto. Perfeito. E o objetivo que a lei declara é buscar o desenvolvimento sustentável. Ela estabelece, assim, normas gerais sobre áreas que precisam de proteção especial, como as áreas de preservação permanente, as APPs, e a Reserva Legal, a RL. Certo. Além disso, ela trata de exploração florestal, controle da origem dos produtos, combate a incêndios. E tem uns princípios importantes, né? Quais seriam? Tipo, o Brasil afirmando o compromisso com a preservação, reafirmando a importância estratégica do agro, mas buscando harmonia com a sustentabilidade. E também divide a responsa, sabe? Entre União, estados, municípios. Ah, interessante essa divisão. Sim, e tem a ideia de incentivar economicamente quem preserva e recupera. Fomento mesmo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. Começando pelas definições que parecem mais cruciais. O que são exatamente essas áreas de preservação permanente, as APPs? As APPs são, vamos dizer, zonas de proteção obrigatória. Podem ter vegetação nativa ou não, tá? O ponto central é que são áreas essenciais para preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico entre populações, proteger o solo e, claro, assegurar o bem-estar das pessoas. São áreas-chave. E onde elas ficam, geralmente? Dá para dar exemplos? Claro, pensa nas faixas marginais de rios, córregos. A largura dessa faixa protegida varia, tá? Depende da largura do rio, pode ir de 30 metros até 500 metros. Entendi. Também tem o entorno de lagos, lagoas naturais, o entorno de nascentes, aí há um raio de 50 metros, encostas muito inclinadas, acima de 45 graus. Nossa, bastante coisa. Sim, e ainda tem restingas, manguezais, bordas de tabuleiros, topos de morro, áreas muito altas, acima de 1.800 metros. É um conjunto de áreas bem sensíveis ecologicamente. Tá, entendi. E a regra geral para essas APPs é deixar quieto, manter a vegetação. Basicamente, sim. A vegetação nativa ali deve ser mantida. Qualquer intervenção é exceção. Só pode se for caso de utilidade pública, interesse social comprovado ou alguma atividade de baixíssimo impacto ambiental. E tudo isso, claro, bem regulamentado. Certo. Então as APPs focam nesses pontos críticos. Mas tem também a Reserva Legal, a RL. Qual a diferença fundamental entre elas? Como a RL funciona? Boa pergunta. Elas são diferentes. Enquanto a APP protege esses pontos geográficos específicos que a gente falou, a reserva legal fica dentro das propriedades rurais. Ah, dentro do imóvel. Isso, dentro de cada imóvel rural. É uma porcentagem da área total do imóvel que o proprietário tem que manter com cobertura de vegetação nativa. A função dela é um pouco mais ampla. Como assim? Ela ajuda a assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais da própria fazenda, auxilia na conservação da biodiversidade de forma geral ali na região e serve para proteger a fauna e a flora nativas locais. E essa porcentagem que tem que ser mantida, ela é fixa ou varia? Varia bastante e isso reflete as diferentes realidades ecológicas do Brasil e também o histórico de ocupação, né? Faz sentido. Na Amazônia Legal, por exemplo, se for área de floresta, a exigência é alta, 80%. Mas se for cerrado dentro da Amazônia Legal, cai para 35%. Se for Campos Gerais, 20%. E fora da Amazônia? Nas demais regiões do país, o percentual geralmente é 20%. Entendi. E um ponto, assim, muito importante sobre a RL. Essa obrigação é o que o direito chama de propter rem. Propter rem. O que significa isso? Significa que a obrigação está ligada à terra, ao imóvel, e não à pessoa do dono.
Então, se a propriedade for vendida ou doada, ou passada por herança, a obrigação de manter a reserva legal vai junto com a terra. O novo dono assume. Ah, tá claro. A obrigação acompanha o imóvel. Agora, pensando na escala do Brasil, milhões de propriedades rurais. Como é que o governo acompanha se tudo isso está sendo cumprido? As APPs, a ARL... Bom, aí entra uma ferramenta que se tornou central. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O CAR, já ouvi falar bastante. Ele é essencial. É um registro eletrônico, nacional e obrigatório para todos os imóveis rurais do país. Todo mundo tem que ter? Fosse um RG ambiental da propriedade. É um mapa digital georreferenciado que mostra onde estão as APPs dentro do imóvel, onde está localizada a reserva legal, o que ainda existe de remanescente de vegetação nativa. Ele integra todas essas informações ambientais. Então vira uma base de dados gigantesca. Exatamente. E essa base de dados é crucial para o governo poder fazer o controle, o monitoramento, o planejamento ambiental e territorial e, claro, combater o desmatamento ilegal. E esse CAR, ele serve só para esse mapeamento e controle ou tem outras funções? Tem mais coisa, sim. A inscrição no CAR é a porta de entrada, é condição obrigatória para poder aderir aos programas de regularização ambiental, os PRAs. PRAs. Isso. Sem o imóvel estar inscrito no CAR, o proprietário simplesmente não consegue aderir a um PRA. E o que são exatamente esses PRAs? Parecem ser importantes para quem talvez não estivesse totalmente em dia com a lei antes, né? Exato. Os PRAs são programas criados pela União, pelos estados e pelo DF, para ajudar os proprietários e posseiros rurais a regularizar passivos ambientais. Principalmente aquelas situações de supressão irregular de vegetação em APP ou em reserva legal que aconteceram antes de uma data específica, 22 de julho de 2008. Ah, tem uma data de corte. Tem. A ideia é trazer essas áreas que estavam irregulares antes dessa data para conformidade com a nova lei. O proprietário que adere ao PRA, ele assina um termo de compromisso. E o que acontece quando ele assina? Ao assinar o termo, as punições por essas infrações cometidas antes de julho de 2008, tipo multas, ficam suspensas. Suspensas, não canceladas. Suspensas inicialmente. Aí, se o proprietário cumprir todas as obrigações que estão lá no termo de compromisso, como, por exemplo, recompor a vegetação da área que foi desmatada irregularmente. Certo. Aí sim, cumprindo tudo, as multas podem ser consideradas como convertidas em serviços de recuperação ambiental. É uma chance de se regularizar, vamos dizer assim. Entendi, é um mecanismo para lidar com o passado. Sim, e a lei também trata de situações específicas de áreas rurais que já estavam consolidadas, com atividades tipo agricultura, pecuária, ecoturismo, dentro de APPs antes dessa mesma data de 2008. Nesses casos, a lei permite a continuidade de algumas dessas atividades, mas exige a recomposição de faixas marginais com larguras específicas que variam conforme o tamanho do imóvel. Não é a mesma largura da APP original, mas exige uma recuperação. Ok. Então, tentando amarrar tudo. A gente tem áreas de proteção mais estrita, as APPs, que são intocáveis em regra. Tem uma cota de vegetação nativa que tem que ser mantida dentro de cada propriedade, a ARL. Isso. Para controlar tudo isso, tem um sistema gigante de cadastro e mapeamento, o CAR. E para lidar com as situações que já existiam antes da lei, principalmente antes de 2008, tem os PRAs, como um caminho para regularização. É isso. Exatamente. É uma estrutura bastante complexa, né, que tenta, de fato, equilibrar a produção agrícola, que é vital para o país, com a necessidade urgente de conservar nossos recursos naturais e a biodiversidade. Um equilíbrio delicado, eu imagino. Muito delicado. A lei tenta costurar esse histórico complicado de ocupação do solo no Brasil com as novas e crescentes exigências ambientais. E isso nos leva, talvez, a uma questão final para a gente refletir. Qual seria? É sobre a efetividade real desses mecanismos de regularização, como o PRA e essas regras para áreas já consolidadas. Será que eles vão ser, de fato, eficazes no longo prazo? Vão conseguir promover a recuperação ecológica que a gente precisa e, ao mesmo tempo, garantir que as atividades produtivas que já estavam ali há anos possam continuar de forma viável? É a grande pergunta, né? Se esse equilíbrio vai funcionar na prática. Exatamente. É o grande desafio que a implementação dessa lei enfrenta no dia a dia.
como conciliar tudo isso no mundo real. Olá, bem-vindos a este Deep Dive. Hoje a gente tem aqui um material bem denso, mas olha, fundamental. Um questionário sobre o nosso Código Florestal, a Lei 12.651. Exatamente. E o nosso desafio aqui é destrinchar essa lei, que é complexa, né? Vamos pegar os pontos-chave. APP, reserva legal, o CAR, o PRA, tirar o essencial do que está nessas perguntas e respostas. Isso aí, a ideia é clarear um pouco essas regras, entender o que quem tem terra no Brasil precisa fazer e que ferramentas existem para regularizar a situação ambiental. Bom, vamos lá, começando pelo básico, talvez. As APPs, Áreas de Preservação Permanente. Qual é a lógica delas? As APPs, olha, o nome já diz bastante, né? Preservação permanente. Elas são definidas pela função ecológica que elas têm. Pensa assim, são áreas cruciais para a natureza funcionar. Tipo o quê, por exemplo? Tipo, margem de rio, sabe? Uma faixa ali que protege a água. Para rios de até 10 metros de largura, são 30 metros de cada lado. Topo de morro também, acima de 1.800 metros. Encostas muito inclinadas, aquelas acima de 45 graus. Ah, áreas bem sensíveis, então. Exato. Lugares-chave para a água, para o solo, para a biodiversidade. A regra geral é não se mexe ali. São intocáveis. Intocáveis. Foco total na proteção. Mas aí tem a reserva legal, a RL. Ela parece ser um pouco diferente, né? Fica dentro da propriedade também, mas... Isso, precisamente. A reserva legal também é uma área com vegetação nativa dentro do imóvel rural, mas a filosofia é um pouco outra. A ideia é tentar conciliar a conservação com o uso sustentável. Ah, então pode usar de alguma forma. Pode haver um manejo sustentável, sim. O proprietário tem que manter um percentual da terra com vegetação nativa, mas não é tão restrito quanto a APP. E esse percentual, ele muda bastante, né? Visto no material. Muda e muda muito dependendo de onde a terra está. Na Amazônia Legal, aliás, é bom lembrar, né? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e um pedaço do Maranhão. Certo. Ali, se for área de floresta, a exigência é bem alta, 80% de reserva legal. 80%? Uau! É. Agora, se for cerrado dentro da Amazônia Legal, aí são 35%. Fora da Amazônia Legal, no resto do país, geralmente o percentual é 20%. Entendi, faz sentido variar com o bioma e a região. Mas, voltando um pouco nas APPs, você disse regra geral, intocáveis. Tem exceção? Porque parece meio contraditório poder mexer ali. É um ponto importante. A lei abre algumas brechas, sim, mas são bem específicas. Casos de utilidade pública, tipo uma obra de saneamento, ou interesse social, ou ainda atividades de baixo impacto ambiental, que precisam ser comprovadas como baixo impacto. E o que seria baixo impacto numa APP? Coisas como construir uma cerca, sabe? Abrir uma trilha pequena para ecoturismo. Agora, pensar em instalar uma fábrica grande, uma indústria, jamais. Isso não é baixo impacto. Entendi. E tem uma coisa no material que me chamou a atenção. A data, 22 de julho de 2008. Por que essa data é tão chave? Essa data é um marco divisor, sabe? Para regularização de passivos, principalmente em reserva legal. Desmatamentos que aconteceram na RL antes dessa data, fora da Amazônia Legal, podem ter umas regras de recuperação um pouco diferentes, às vezes mais flexíveis. Então quem desmatou antes pode ter alguma vantagem? Em algumas situações específicas de RL fora da Amazônia, sim. Mas olha, atenção, para a APP não tem essa colher de chá não. Se a APP foi desmatada, mesmo que tenha sido lá atrás, antes de 2008, a obrigação de restaurar continua valendo. E qualquer desmatamento sem autorização em APP que aconteceu depois de 2008, aí a exigência é recompor tudo 100%. Nossa, então cria quase duas regras diferentes para lidar com o passado, né? Exatamente. E para quem hoje tem menos reserva legal do que a lei exige, o que se faz? Bom, aí existem os mecanismos de compensação. Uma opção é o proprietário conservar uma outra área, com vegetação nativa, em outro lugar. Mas tem regras. Tem que ser no mesmo bioma e, de preferência, na mesma microbacia hidrográfica. E tem aquela cota de reserva ambiental, a CRA, né? Isso, a CRA. Funciona como um título, quase um mercado. Quem tem mais reserva legal do que precisa, um excedente,
pode vender essa cota para quem está com déficit e precisa compensar. Parece um sistema complexo para fiscalizar tudo isso. Como é que o governo acompanha? É aí que entram as ferramentas de controle. A principal hoje é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. É aquele registro eletrônico online que todo imóvel rural no Brasil tem que ter. Todo mundo mesmo. Sim, obrigatório para todos. Para o governo, é a grande base de dados para monitorar, para planejar. Para o dono da terra, é o primeiro passo. É onde ele declara o que tem lá, incluindo as APPs e a ARL. É um diagnóstico. E se nesse diagnóstico, no CAR, aparecer um problema? Um desmatamento antigo que não foi regularizado, por exemplo? Bom, aí o caminho é aderir ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Cada estado tem o seu PRA, geralmente. Ao aderir, o proprietário assume um compromisso formal de corrigir o que está errado. Corrigir como? Restaurando a área degradada, recompondo a vegetação nativa ou usando aquela compensação que a gente falou. O PRA dá um prazo e um caminho para a pessoa se regularizar. Agora, uma coisa que me pareceu muito forte no material é a natureza dessas obrigações. Elas grudam na terra? É isso? Não somem se vender? De jeito nenhum. É o que o direito chama de obrigação propter rem. Vem da coisa, da propriedade. A obrigação ambiental não é só da pessoa, ela acompanha o imóvel. Quer dizer que se eu comprar uma fazenda com um passivo ambiental... O passivo vem junto. A responsabilidade de recuperar aquela área degradada passa para o novo dono. Seja por venda, herança, não importa. Quem adquire a terra herda a pendência ambiental. Nossa, isso é pesado. Muda totalmente a avaliação de um imóvel rural, né? Com certeza. Tem que fazer essa lição de casa antes de comprar. Mas, por outro lado, a lei não é só obrigação. Ela também fala em incentivos para quem conserva, né? Sim, prevê sim. Fala em pagamento por serviços ambientais, o PSA. A lógica é simples. Quem preserva mais do que a lei exige, quem cuida de nascente, de biodiversidade, gera um benefício para a sociedade toda, certo? Então, poderia receber por isso. Um incentivo econômico para conservar. Isso já funciona na prática? Ainda está engatinhando em muitos lugares, mas a previsão legal existe e é importante. É um caminho. Para a gente ir fechando, tem dois conceitos que apareceram bastante: uso alternativo do solo e manejo sustentável. Dá para explicar rapidinho? Claro. Uso alternativo do solo é basicamente trocar a vegetação nativa por outra coisa. Abrir área para plantar soja, para pasto, para construir uma estrada. Isso é uso alternativo. Ok. E o manejo? Manejo sustentável é diferente. É usar a floresta ou a vegetação nativa que já existe, mas de um jeito inteligente, planejado. Tirar madeira, coletar frutos, resinas, mas de forma que o ecossistema continue funcionando, se regenerando. Garante benefício econômico, social, mas sem destruir. Naquelas encostas de média inclinação entre 25 e 45 graus, por exemplo, não é APP, mas também não é para desmatar geral. Ali pode ter manejo florestal ou sistemas que misturam lavoura com árvore, com gado, mas com cuidado, com técnicas que protejam o solo. Entendi. Então, olhando o quadro geral, o Código Florestal é essa tentativa complexa de equilibrar as coisas, né? Produção rural de um lado, conservação do outro. Em áreas que são mais para proteção pura, como as APPs. Outras que misturam conservação com uso, a ARL. E cria essas regras que valem para todo mundo, que passam de dono para dono. E ferramentas como o CAR e o PRA para tentar colocar ordem na casa e corrigir os problemas do passado. Isso. É um sistema legal bastante ambicioso que tenta dar conta da complexidade do Brasil rural e da necessidade de conservar nossos recursos naturais. Estabelece limites, responsabilidades claras e caminhos para regularização. Fica então a reflexão, né? A gente tem uma lei super detalhada, temos tecnologia como o CAR, temos os programas de regularização como o PRA. Mas o que será que ainda falta na prática do dia a dia para que tudo isso realmente vire mais floresta em pé, mais rio protegido, de um jeito que funcione para o produtor e para a natureza nesse Brasil imenso? Uma pergunta que vai além do nosso deep dive de hoje.